Continuando essa sequência de vídeos, onde estamos falando sobre as fases psicossociais, ou fase do desenvolvimento da libido, temos a terceira fase. Já falamos da fase oral, da fase anal, agora falaremos um pouco sobre a fase fálica. A fase fálica é a fase de organização infantil da libido, que vem depois da fase anal e oral, e se caracteriza por uma unificação das funções parciais sob o primato, né, dos órgãos genitais. Mas o que já não será o caso na organização genital pubertária, a criança do sexo masculino ou feminino só conhece nessa fase um único órgão genital, que é o órgão masculino, e a oposição dos sexos é equivalente à oposição fálico-castrada. A fase fálica corresponde ao momento culminante ao declínio do complexo de Édipo, né? Então, o complexo de castração é aqui predominante, né? De acordo com Freud, esquematicamente, podemos caracterizar assim a fase fálica. Primeiro, do ponto de vista genético. O par dos opostos, atividades, passividade que predomina na fase anal, transforma-se no par fálico castrado. Só na puberdade se edifica a oposição masculina ou de masculinidade e feminilidade. Então, relativamente ao complexo de Édipo, a existência de uma fase fálica tem um papel essencial na questão do Édipo. O declínio do Édipo, no caso do menino, é condicionado pela ameaça de castração. E este deve a sua eficácia, por um lado, ao interesse narcísico que o menino tem pelo seu próprio pênis, né? Por parte da menina, o contrário, porque é esse o momento que ela se sente inferiorizada pelo fato dela não ter o fálico. E depois nós vamos aprofundar, ainda há uma outra agravante, que a menina ela culpa a mãe de não ter dado o falo para ela. Então, relativamente ao complexo de Édipo, a existência de uma fase fálica tem um papel essencial. Existe uma organização fálica também na menina, né? A verificação da diferença entre sexo suscita na menina uma inveja do pênis. Esta acarreta do ponto de vista da relação com os pais. Um ressentimento, como eu já disse, passa para com a mãe, que não deu, a seu modo de ver, o pênis para ela. E a escolha de pai como objeto de amor, né? Na medida em que ele pode dar o pênis ou o seu equivalente simbólico, né? Que é o filho. Então, nós vamos ver em outra literatura que a mulher ela só vai conseguir vencer isso que aconteceu, nessa descoberta, quando ela gera o filho. Então, o filho para ela é como se fosse a existência, né? Agora, e a possibilidade do fálico, né? Então, a partir da fase oral, no bebê, assiste-se ao despertar da zona erógena fálica. O pênis do rapaz, o clitóris da menina, né? A causa fortuita será talvez a excitação natural da micção, somada aos repetidos contatos decorrente de lavagem e outros cuidados higiênicos. Então, seja como for, todas as mães
conhece os jogos manuais dos bebês, né? que se adicionam à ficção das colchas, com um contra ou outra durante, né, o toalete, e o prazer satisfeito do bebê que se ocupa em esses movimentos, né? Mas na maioria das vezes essa masturbação primária do bebê é muito pouco acentuada e cessa espontaneamente, só reaparecendo no decorrer do terceiro ano. Sempre que falamos dessa questão, né, da sexualidade, a gente tem que se reportar ao escrito de Freud, que é os 3 ensaios da teoria da sexualidade, reforçando que essa teoria ele encontrou diversos oponentes, né? No filme O Freud Além da Alma, a gente vê na cena, quando ele está explicando essa teoria, ele é abandonado e deixado sozinho no auditório. Então, se hoje é difícil compreender, imagina aí há 100 anos, né, atrás. Então, é que o desinteresse pelas matérias fecais, imposta à criança em nome da estética, é aceito por ela para agradar aos seus educadores e comprar-lhes o seu amor protetor. Ela o consegue tanto melhor por quanto o seu interesse está centrado na zona erógena fálica, né? Cuja tensão fisiológica é visível aos rapazes pela a existência, né, das eroções vinculadas nessa idade à micção ou à sefecação. Ao dissociar-se da função excrementica para assumir um significado intrinsecamente emocional. Então essa seção, essa tensão, né, exige um apaziguamento. Então até a aquisição de hábitos de asseio, a micção, a vontade, serviria de apaziguamento, bastante de excitação falical uretal, né? Segundo o livre jogo das tensões libidinais locais. Então, a partir da disciplina de esfíncter vesical, aparece a masturbação secundária. E a sua interdição, que se deve em grande parte à persistência ou o retorno da incontinência da urina na segunda fase da infância, acompanhando ou não a sucção do polegar. Então, a curiosidade sexual começa antes do 3º ano, em pleno período sádico anal. Então, ela visa, em primeiro lugar, saber de onde vêm os bebês. Esse interesse é frequentemente despertado por um novo nascimento na família ou pela identificação com o companheiro de brincadeiras, né, que está descontente ou satisfeito com a chegada de um irmão a irmão. A questão, e habitualmente e lúdica, pelos adultos, que falam da cegonha, da flor, da loja, mas a criança não tarda em descobrir que a mãe tem uma grande barriga antes do nascimento do novo membro da família e que depois a barriga desaparece. Então, dessa forma, a gente pode compreender que ele começa, de certa forma, a perceber que existe aí um movimento diferenciado. Então, os porquês aflitos e pungentes das crianças de 4 anos, que nem mesmo escutam as respostas dos adultos, só aparecem depois das primeiras reações às perguntas diretamente sexuais que eles se dirigem, e da noção de proibido que as crianças extraem, né, das respostas que lhes são oferecidas. Esboçam-se várias teorias a respeito dos conhecimentos antagônicos nessa idade. Concepções digestivas,
nascimento por defectação materna, com a reserva de um papel paterno, ainda obscuro, mais provável, raramente confirmado. Ainda menos explicado significativamente por parte do adulto educador. Então, nessa fase, na grande maioria dos casos, e se os pais são psiquicamente saudáveis, a filha é mais dócil, menos agressiva e menos barulhenta do que o rapaz. A partir da fase anal, entre os brinquedos e os interesses, incide predominantemente sobre as bonecas, ao passo que o interesse do rapaz vai para os cavalos, automóveis. Ela gosta de brincar com água, lavando trapos, banhando as bonecas, enquanto que o rapaz prefere jogar pedras por barcos e navegar, etc. Então, nessa fase fálica, ela brinca de fazer comida para a boneca e vesti-la, banhá-la, embanhá-la, né? Deitá-la, etc. Enquanto que o rapaz, se gosta de uma boneca, o que não é raro, não sabe brincar com ela. A menina já se interessa pela sua toalete, suas roupas, adoma-se com os trapos, furta o pó de arroz da mãe e gosta de pavonear-se, né? Com a bolsa pela pendura no braço. Em resumo, identifica-se o mais possível com a mãe, imitando seus atos, gestos e palavras. Trata-se de comportamentos, né, sexuados em harmonia com o gênio próprio do seu sexo, ainda em estado intuito no plano genital. Durante esse tempo, o rapaz entrega-se a todos os jogos agressivos, banca o déspota, né, armado de pau, que batiza de fuzil ou revólver, adora causar medo e comandar, e quando pode, adorna-se com algo do seu pai, o chapéu, a bengala. Em suma, identifica-se o mais possível com ele e com os homens que tenha podido observar um comportamento sexuado social, né? Diretor do plano genital masculino, que começa dessa forma a definir-se.